Olá, queridos e queridas! Tudo bem com vocês aí de casa? Eu sou o Pedro Paulo Reality, diretamente dos estúdios aqui de São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde, que vai deixar o senhor e a senhora bem informado. Por isso, a partir desse momento, não mude mais de canal, porque hoje o programa está bombando. Temos as principais notícias que foram destaque no Brasil e no mundo, e a tampa da chaleira vai voar. Olha, queria agradecer sua audiência, o seu carinho. Hoje trazemos o Bob Maré, nosso campeão do UFC. Estão sempre com a gente. Olha que cachorrinho lindo, ó. Ó, que ele pega, hein? Então não mude de canal. Criança, jovem, senhor, senhora. O programa hoje está muito especial. Só vou dar um recadinho do apoio cultural e já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente. Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias. Atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Você que acompanha o programa, você sabe que esse programa tem informações muito pertinentes com o mundo todo. Estamos conectados ao que está acontecendo no Brasil e fora dele. E infelizmente, muitas coisas têm acontecido, acidentes aéreos, aviões caindo, tanto no Brasil quanto lá fora. Recentemente, um acidente aéreo deixa 8 mortos na Itália. Até quando vamos perder vidas, infelizmente, nesses acidentes aéreos? Os pilotos não conseguem controlar os aviões, acontecem panes elétricas, problemas no voo e o avião cai e mata dezenas de pessoas. Infelizmente, foram 8 vidas que foram ceifadas. Ah, Pedro Paulo, mas só 8 vidas? Sim, se fosse uma só, já seria lamentável. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Um avião de turismo caiu neste domingo na região de Milão, na Itália, provocando 8 mortes. A aeronave, um Pilatus PC-12, pegou fogo após bater em um edifício vazio que estava em reforma. Segundo a Agência Nacional de Segurança Aérea, a aeronave caiu 5 minutos após a decolagem. A cena foi presenciada por testemunhas. No, tu visto sul balcone qua, aereo arrivato di qua, poi ha fatto fogo bastante. Eu vi o avião vindo daquela direção, então ele pegou fogo, isso é tudo. Eu vi um passageiro com uma perna queimada, sangue por toda parte, naquela direção ali. Una gamba lì bruciata, tanti sangue, fuori tante gambe lì. Sicuramente lui si è accorto già che aveva dei problemi sicuramente già dalla partenza. Non c'erano delle fiamme. O piloto definitivamente já tinha notado que o avião tinha problemas na decolagem. O avião estava pegando fogo no ar, tinha problemas, dava para ver o fogo. Não é um grande incêndio, mas você podia vê-lo. Eu vi que ele estava perdendo o controle. Em um certo ponto ele perdeu a altitude e caiu nessa direção. Il controllo fortissimo dell'aereo e come perde quota, a un certo punto si è accorto, sicuramente è andato direttamente a finire dentro, come avete visto, in quella direzione. De acordo com o jornal Il Corriere della Sera, o piloto e os 7 passageiros, incluindo uma criança, morreram no acidente. A autoridade aérea italiana abriu uma investigação sobre o caso. Infelizmente, uma criança também morreu, né? Quando morrem crianças, o sentimento de perca, de tristeza é elevado a números altíssimos de tristeza. Ah, por quê, Pedro Paulo? Porque uma criança é um ser inocente que tem a vida toda pela frente. Por isso, eu faço um pedido aqui aos donos
de companhias aéreas, gastem mais dinheiro com manutenções para precaver certos tipos de acidentes que poderiam sim ser evitados. Por isso hoje eu tô 1000 volts, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Olha, trazemos à luz da mídia fatos marcantes na sociedade mundial, tanto no Brasil quanto fora dele. Esse programa é um programa sério, de muita informação, por isso não mude de canal. Só vou dar um recadinho, já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! É isso aí, pessoal. Fala da PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, não deixe de proteger o seu patrimônio contra furto, roubo, colisão, reboque, danos a terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo. Assistência 24 horas em todo o Brasil. É só entrar em contato através do site ou do telefone que passa no rodapé da sua tela. A PVS, olha, você que tem carro, moto e caminhão, não deixe de proteger, cobre todo o território nacional, um preço que cabe no seu bolso, é só entrar em contato e pedir a cotação. A PVS, a maior da América Latina. É muito importante sabermos que o mundo precisa andar nos trilhos. Como assim, Pedro Paulo? O mundo precisa andar nos trilhos? Precisamos de governantes que olhem pela população mundial, porque o mundo sofre. A pandemia, infelizmente, avassaladora, milhares de vidas, milhões foram ceifadas, estão sendo ceifadas ainda, e as pessoas não tomam consciência, os governantes não fazem o que deveriam fazer. Não é uma reclamação só com os governantes do Brasil, mas sim do mundo todo, que devem sim olhar pela sociedade no geral. Infelizmente, acontecem coisas com pessoas comuns, como eu e você, e também acontecem coisas terríveis com as grandes celebridades. Se fala muito de abuso sexual de crianças, adolescentes, pedofilia, que é um crime nojento, bárbaro. Nem a grande estrela do pop, Gloria Estefan, coloca a foto dela aí, Rodrigo Braga. Gloria Estefan, uma mulher que dispensa apresentações, uma cantora, uma celebridade muito forte. Infelizmente, ela sofreu abusos sexual na infância e ela faz revelações fortes sobre isto, e você vai acompanhar exclusivo aqui no Chutando o Balde. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Mais uma celebridade vem a público revelar que sofreu abuso sexual. A estrela do pop ganhadora do Grammy, Gloria Estefan, contou que sofreu agressão por um familiar quando tinha 9 anos de idade. A cantora cubano-americana compartilhou o trauma de infância em um episódio da sua série no Facebook Watch, Red Table Talk, The Stephans. No vídeo, Gloria, agora com 64 anos, afirma que 93% das crianças abusadas conhecem e confiam nos agressores. O abuso foi cometido por um parente distante, em uma posição de poder, enquanto Stefan frequentava uma escola de música. O agressor explorou a confiança da mãe no trabalho do homem na formação musical de Gloria para se aproveitar. A cantora revelou que chegou a perder cabelo pela ansiedade gerada pela situação. Finalmente, Gloria contou à mãe o que estava acontecendo e as duas chamaram a polícia. Elas foram aconselhadas a não prestar queixa, porque Gloria, ainda uma menina de 9 anos, passaria por um trauma pior se fosse à corte testemunhar. O senhor e a senhora de casa vê que os abusadores normalmente são pessoas de confiança e muitas das vezes estão no seio familiar. São aqueles parentes mais próximos. É muito triste falar isto, mas às vezes o próprio pai, ou a mãe, ou um irmão, que comete tal abusos, que interfere
na formação desta criança, deixa marcas psicológicas para o resto de suas vidas. É uma coisa muito triste, é lamentável. Nem as grandes estrelas estão livres desses malfeitores, dessas coisas sórdidas e sujas que infelizmente acontecem no mundo todo, que infelizmente não vão parar de acontecer porque esses abusadores se sentem deuses, privilegiados por uma justiça injusta, que não faz e nem toma as devidas providências na grande maioria dos casos. Ah, como assim, Pedro Paulo? Porque às vezes a justiça acaba soltando, ou acaba amenizando o fato, ou as pessoas têm muito poder aquisitivo, têm muito dinheiro e acabam saindo pela tangente, ou seja, não pagam pelos crimes cometidos, e abusar sexualmente de uma criança ou de qualquer tipo de pessoa. Eu estou vendo muitas reportagens, até mesmo para ficar bem informado, para poder trazer à luz da mídia coisas interessantes para vocês. Hoje está comum os abusadores quererem transar com idosos. São monstros. Canalhas! Abusar de idosos, crianças! Eu sou a favor da pena de morte para esse tipo de abuso. Abuso sexual contra idosos, crianças ou qualquer tipo de pessoa são terríveis, são monstros que deixam marcas psicológicas na pessoa pela vida toda. Mas temos que tocar a vida, né? Temos que seguir em frente. Olha, você pode seguir o programa também através das nossas redes sociais, não é, Bob? Esse aqui é o Bob Maré, nosso companheiro. Através do Facebook, através do Instagram ou do canal do YouTube King Reality, onde tem todas as nossas matérias, nossos programas especiais. Fique ligado, acompanhe, porque a tampa da chaleira aqui sempre vai voar. Esse programa é um programa sério, é um programa pertinente a você que está em casa. É feito especial para o senhor e para a senhora. Gostaria eu que vivêssemos num mundo melhor e que as coisas ruins parassem de acontecer. Olha, as pessoas falam muito de religião, de Deus, dos profetas, dos anjos, e hoje, aqui no Chutando o Balde, trazemos essa matéria especial sobre o profeta Maomé. Coloca a foto do profeta Maomé aí, Rodrigo Braga, por gentileza. O grande profeta Maomé, muito respeitado, muito cultuado, só que, infelizmente, pessoas de outras religiões não respeitam o grande profeta Maomé. O autor que fez a caricatura do profeta Maomé morre misteriosamente num acidente. Não sabemos se foi um acidente ou se foi um atentado. Preste atenção. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O cartunista Lars Vilks morreu em um acidente de trânsito na Suécia junto com os 2 policiais que faziam sua segurança. O sueco ficou conhecido internacionalmente após ser alvo de um atentado em Copenhague, na Dinamarca, em 2015. O ataque ocorreu em resposta a seu desenho do profeta Maomé com o corpo de um cachorro 7 anos antes. A polícia sueca, que confirmou o violento acidente no sul do país, descartou a princípio a hipótese de um ato intencional. Queremos excluir completamente um ato externo visando o carro em que Lars Vilks se encontrava. Não há nada que indique isso até agora, mas queremos ter certeza absoluta para que possamos descartar a possibilidade. O acidente foi registrado na tarde de domingo em uma estrada na comuna de Markaryd, quando o carro se chocou contra um caminhão que viajava no sentido contrário. Segundo o jornal Expressen, o veículo policial, que andava em alta velocidade, cruzou uma cerca de segurança por motivos ainda não determinados, antes de colidir com o caminhão.
Após seu cartoon de Maomé como um cachorro, Wilkes passou a viver sob proteção quase ininterrupta devido a inúmeras ameaças e ataques de fundamentalistas islâmicos. Em 14 de fevereiro de 2015, um jovem dinamarquês de origem palestina abriu fogo durante um debate sobre liberdade de expressão em Copenhague, organizado após o ataque mortal à revista Charlie Hebdo em Paris. Infelizmente, esse senhor, já falecido, as nossas condolências e os nossos respeitos, porque as pessoas quando morrem, cumpriram a sua missão, não podemos falar mal delas. Mas foi de muito mau gosto ele mexer com o profeta Maomé. Devemos respeitar todos os tipos de religião, porque as pessoas têm suas crenças, acreditam, veneram e têm que ser respeitadas. Ah, Pedro Paulo, mas eu não acredito no profeta Maomé, eu não acredito nessas coisas, eu tenho a minha religião, a minha fé, que segue outra doutrina. Não tem problema nenhum. O Senhor pode ter a sua religião, pode ter a sua opinião formada, mas temos que, acima de tudo, respeitar todas as religiões do mundo, independente dela qual seja. Independente quem ser o seu líder ou não, se está certo ou errado, cabe ao nosso Deus julgar. É isso aí, Rodrigo Braga. Olha, não mude de canal, o programa tá bombando. Só vou dar um recadinho do nosso apoio cultural, eu já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias. Atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060 ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Você que está em casa, o Chutando o Balde faz reflexões das coisas que acontecem no nosso cotidiano. Nós estamos passando por uma pandemia mortal. Infelizmente, o Brasil está chegando aos números avassaladores de 600 mil mortes. Ah, Pedro Paulo, 600 mil mortes, mas eu não perdi ninguém da minha família, não fui afetado, graças a Deus, mas muitos perderam. Por isso temos que prestar nossas condolências, temos que ser respeitosos. E infelizmente, essa pandemia vem causando estragos devastadores, não só no Brasil, no mundo todo. Infelizmente, haja vista os Estados Unidos, que alcançaram a marca de 700 mil mortos, superaram já. Os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, que é uma potência no mundo todo, a terra do Tio Sam, também teve que se curvar a esse vírus mortal. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos superaram as 700 mil mortes por Covid-19 desde o começo da pandemia. Nesta sexta-feira, o país somava 700.258 mortes. Esse número é equivalente à população da cidade de Washington. Depois de uma resposta inicial à pandemia muito criticada, os Estados Unidos realizaram campanhas de vacinação eficazes, o que permitiu ao país avançar na imunização. Os Estados Unidos têm o número mais alto de mortes no mundo, bem à frente de outros países com altas taxas de mortalidade, como Brasil e Índia. Nesta sexta, o número de óbitos no Brasil chegou a 597.255. Infelizmente, houve também nos Estados Unidos, como no Brasil,
um negacionismo da pandemia. Isso colaborou para que os números de mortos aumentassem gradativamente. E também eu acho que deveríamos ter tomado medidas bem antes para que não chegasse a números alarmantes. Mas enfim, perdemos grandes compatriotas no Brasil e pelo mundo todo. E a pandemia ainda está presente na nossa sociedade. Por isso, use máscara, álcool gel, tome cuidado, não se empolgue com essa euforia de abre-abre, de corre-corre, de festas, baladas, porque você pode ter um familiar seu afetado por uma doença incurável e pode perder este familiar. Temos a obrigação neste programa de avisar o senhor para ficar em alerta, porque ainda não acabou. Por isso hoje eu tô 1000 volts, falando das principais notícias do Brasil e do mundo. Rodrigo Braga, infelizmente, as coisas ruins também acontecem com pessoas boas. E muitas dessas pessoas que morreram mediante a pandemia eram pessoas dignas, honestas, pais e mães de família que não vão voltar nunca mais para o seu seio familiar. A gente fica triste, a gente fica de alma pesada ao dar notícias ruins, mas aqui no Chutando o Balde as notícias também são boas, não é mesmo, Bob? Olha o Bob aqui, ó. Cuidado com o Bob, mas ele é bonzinho, viu? O Bob, o sobrenome do Bob é Bob Maré. As pessoas perguntam, qual que é o sobrenome do Bob? É Bob Maré, porque ele vem lá da praia, viu? Ele é do litoral. Nosso campeão do UFC, que é o nosso guarda-costas. Vamos dar uma notícia muito boa agora. O desemprego cai no Brasil. O desemprego. Quantas milhares de pessoas desempregadas que perderam o emprego nesta pandemia. Mas está caindo. Vai voltar ao normal. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! A taxa de desemprego no Brasil atingiu 13,7% no trimestre móvel de maio a julho. Esta é a menor taxa do ano, um ponto percentual abaixo da registrada no período anterior, de 14,7%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira em um relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em números absolutos, ainda há 14,1 milhões de pessoas procurando trabalho no país. O IBGE explicou que a queda se deve principalmente ao fato de a população ocupada ter subido para 89 milhões de pessoas, um aumento de 3,6% em relação ao trimestre anterior e de 8,6% frente ao mesmo período em 2020. Trabalhadores informais representam 40,8% da população ocupada, mais que os 39,8% registrados no trimestre encerrado em abril e os 37,4% no trimestre móvel maio-julho de 2020. Em comparação com o período de maio a julho do ano passado, quando a economia foi gravemente impactada pela pandemia, a taxa de desemprego no país permaneceu estável. Infelizmente, ainda tem milhões de pessoas desempregadas. E eu faço um pedido aqui aos grandes empresários, a você comerciante, dê oportunidade também às pessoas mais velhas, porque há uma dificuldade muito grande das pessoas mais velhas arrumarem uma colocação no meio de trabalho, porque eles procuram empregos e são considerados inaptos, são considerados velhos, inúteis, e não é assim. Essas pessoas mais velhas contribuíram muito para que o Brasil chegasse a grandes patamares, para que virasse uma forte nação. Então, essas pessoas acima de 50 anos, 60 anos ou 70, senhores idosos, senhoras que procuram serviço, não vire as costas, porque são pessoas que necessitam trabalhar,
porque infelizmente as suas aposentadorias são muito baixas e não conseguem comprar os remédios, não conseguem ter uma vida digna. Então precisam voltar ao mercado de trabalho. E também vamos dar oportunidade para os nossos jovens, porque esses jovens nas ruas, sem fazer nada, desempregados, é um perigo. Ficam à mercê das drogas, da criminalidade, e não queremos ver isso no nosso país. Eu faço esse pedido a você, que tem bala na agulha, que é da prateleira de cima. Acredite no Brasil, acredite no nosso país, nas nossas crianças, nos nossos jovens e principalmente nos nossos idosos. Ah, Pedro Paulo, mas você fala isso por quê? Porque nós vemos as estatísticas das pessoas que vão ficando mais velhas e há uma resistência dos empresários em contratar. As pessoas ficam por anos a fio, batendo de porta em porta, procurando emprego e não acham. Isso é lastimável, lamentável, não podemos aceitar. Queria agradecer a sua audiência. Olha, siga o programa nas redes sociais. Chutando o Balde é um programa que veio para ficar, trazendo uma informação de qualidade para o senhor e para a senhora de casa. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.